Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra, o nosso canal, o canal onde o Botafogo sempre joga em casa, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, dessa vez falando sobre o empate do Botafogo contra a equipe do Fortaleza. Vou trazer aqui as minhas opiniões, o que eu achei do jogo, o que eu vi, destaques positivos e negativos, vou trazer um compilado aqui das minhas opiniões sobre a partida de ontem em que o Botafogo empatou com a equipe do Tricolor do PC em 1-1 no estádio Castelão, que precisa parar de ter jogo. O próprio Fortaleza já falou que vai mandar aí no mínimo 2 jogos no PV, no estádio Presidente Vargas, para que o estádio da Arena do Castelão possa estar pronto para a maratona de jogos que o Fortaleza vai enfrentar. Deixa o like, comenta, compartilha e roda a vinheta, porque agora nós vamos falar sobre Botafogo 1, Fortaleza 1. Vai do jeito que tá, eu comecei o vídeo, a gola estava enrolada, eu tive que dar uma desenrolada na gola. Mas agora sim, vamos falar sobre Botafogo 1, Fortaleza 1. Botafogo chega a Fortaleza com o seu elenco completo. Eu até era a favor, falei isso na última live que tivemos, na nossa última resenha. Eu falei que eu iria com o time totalmente reserva para Fortaleza. Eu não levaria ninguém para o jogo, ninguém dos titulares para Fortaleza. Deixaria eles no Rio de Janeiro com as suas famílias, aproveitando um domingo de folga. Porém, eu esqueci de um detalhe muito importante e no grupo da equipe do canal do TF, a gente comentou e o Quintela mesmo me lembrou de um fato importante. A viagem ia ser casada. O Botafogo viajaria de Fortaleza direto para Lima, onde nós vamos enfrentar o Universitário, valendo, se Deus quiser, a classificação para a próxima fase da principal competição continental. Eu tinha esquecido completamente desse fato. Então o Botafogo foi com todo o seu elenco, foi com o elenco completo para o jogo contra o Fortaleza. Os jogadores estariam no banco, já estão em Fortaleza, para que eu vou deixar eles no hotel? Leva para o jogo. Levaram todos os jogadores para o jogo, até também para manter o ritmo de um ou outro. Eu também na live, na última resenha que tivemos, eu falei que eu nem pensaria em colocar o Júnior Santos para jogar, nem um minuto que fosse, contra o Fortaleza. Já vou chegar mais na frente nessa questão do Júnior Santos, porque o Júnior Santos é um capítulo especial aqui no vídeo de hoje, tá? Mas o Botafogo ainda assim foi com o time reserva contra a equipe do Fortaleza. Reserva não, time misto, tá? O John, que é hoje o titular, foi pro jogo. A gente teve pela primeira vez Barbosa e Bastos atuando juntos na zaga do Botafogo. A gente teve o Cuiabano jogando pela esquerda. A gente teve o Matheus Pontes jogando pela direita, né? Então, a gente teve alguns testes ali. Marlon Freitas foi descansar, Gregory começou jogando, né? Gregory e Danilo Barbosa começaram jogando. O Romero começou jogando também, foi muito interessante o Romero. Outro capítulo especial dessa partida do Botafogo contra o Fortaleza, vou falar sobre ele também. Outro capítulo especial, Marlon Freitas, tá cheio de capítulo especial o vídeo de hoje, né? Mas o Botafogo foi com o seu time misto, tá? O time misto do Arthur Jorge para o jogo contra o Fortaleza. De início, o Fortaleza já começou, na minha opinião, o Fortaleza já começou dominando o Botafogo no primeiro tempo. E isso me preocupou bastante. Me preocupou por quê? Porque o Fortaleza é um time muito bom. Está passando por um problema aí, são 3 jogos no Brasileiro sem vencer, a torcida está com o pé atrás, na Sul-Americana o negócio muda, mas no Brasileiro a torcida está com o pé atrás. Foram apenas 15 mil torcedores na Arena Castelão, foi muito pouco, tá? Então isso já mostra que existe uma crise da torcida do Fortaleza com a equipe no Campeonato Brasileiro. Mas o Vojvoda sabe como montar essa equipe. E o Vojvoda entendeu como o Arthur Jorge joga. Laterais espetados. Laterais espetados o tempo inteiro. O Cuiabano espetado pela esquerda. O Matheus Pontes espetado pela direita. E eu quero tocar num ponto aqui que é o Matheus Pontes. Também pelo lado do Cuiabano tivemos algumas situações. Mas foi no lado do Matheus Pontes
que o Vojvoda encontrou uma avenida uruguaia, tá? E por ali surgiu o gol do Fortaleza, o gol do Pochettino. E aí eu quero falar aqui, eu não quero passar pano, mas eu quero dizer que o John, ele não falha. A principal falha é da Avenida Ponte e do Bastos, que não conseguiu fazer a cobertura como deveria. O Bastos demorou para fazer aquela cobertura, tá? Seu companheiro de zaga, o Barbosa, foi muito bem. O Bastos, que vinha vindo muito bem, ele dessa vez foi um grau abaixo. Mas também não foi tão mal. Mas falhou num gol que a gente não poderia ter tomado. E o John poderia sim ter pego aquela bola, mas o chute do Pochettino foi muito forte. Se o chute do Pochettino fosse mais fraco, talvez o John pegasse aquela bola. Talvez sim a gente pudesse estar falando que o John falhou, tá? Mas aquele chute foi muito forte. Não foi uma falha clamorosa do John. Mas realmente, se o goleiro toca na bola, é porque alguma chance de pegar ele tinha, tá? Enfim, dito isso, o Botafogo sofreu muito, tá? Mas sofreu demais no primeiro tempo, tá? Tomou 1-0 e ainda no primeiro tempo a gente conseguiu empatar o jogo. Danilo Barbosa nunca falha. É escanteio pro Botafogo, eu já fiquei esperando. Danilo Barbosa tá onde? É o primeiro cara que eu olho. Primeiro, eu tenho um ranking na jogada aérea do Botafogo. O primeiro que eu olho, Danilo Barbosa. O segundo que eu olho, o Barbosa, porque é maluco. E o terceiro que eu olho, dependendo de quem esteja em campo, Halter ou Bastos, tá? Quando tá os dois jogando, eu só olho pro Barbosa, tá? Mas é essa a minha ordem prioritária na jogada aérea. Isso principalmente porque a gente está sem Tiquinho Soares, que fez falta, tá? Tiquinho Soares fez bastante falta. Mas no segundo tempo, o Botafogo voltou melhor. O Botafogo deve ter tomado um fora do Arthur Jorge. O Arthur Jorge no primeiro tempo não estava satisfeito de jeito nenhum, tá? E não mudou o time para o segundo tempo. Eu fiquei, ué, tá revoltado com o time, não mudou ninguém? Pois é, não mudou ninguém, mas deve ter dado um fora tremendo no vestiário. Porque o Botafogo voltou outro. O Botafogo voltou jogando muito bem. E aí, pulando aqui, porque o segundo tempo o Botafogo, eu já posso dizer que foi primoroso. Primoroso não. Me deixou esperançoso para a partida contra o Universitário, tá? Mas eu posso dizer que o senhor Wilton Pereira Sampaio amarrou o jogo, tanto para o Botafogo quanto para o Fortaleza. Aquela jogada em que o Savarino consegue salvar o escanteio, tá? E ele já dava o passe para o Júnior Santos para marcar o gol, o Wilton Pereira Sampaio simplesmente parou o jogo. Ali naquele momento, me desculpe, senhor Wilton Pereira Sampaio, não estou falando da sua índole, não estou falando do seu caráter, não estou falando disso, mas eu estou falando que ali ficou claro que o senhor não queria ter um problema. Ficou mais claro ainda no final do jogo, quando a gente tinha um escanteio. Segundo a regra, até onde eu sei, 2 minutos não podem interar 3, ou seja, o senhor tem de 52, que era até onde o jogo ia, de 52 minutos até 52 minutos e 59 segundos, o senhor com 52 minutos e 12 segundos resolveu encerrar um jogo com um escanteio para ser cobrado. Faltou coragem. É por quê? Porque se sai o gol e ia todo mundo ficar no seu pé, tá com medo de quê, senhor? Pode fazer o seu trabalho. O senhor tá ali para fazer o seu trabalho. É isso. Acabou. E não para sentir medo. Ah, eu tô com medo de fazer meu trabalho. Então não trabalhe como árbitro. Assim como qualquer coisa na vida. Ah, eu tô com medo de catar o lixo porque tem cachorro. Não vai trabalhar hoje. Pede para sair. Ah, eu tô com medo de pintar o chão porque o carro pode passar e o cara pode estar bêbado e não me ver. Não trabalha. Tá com medo? Não trabalha. É melhor. Escolhe outra área. Como tudo na vida, não só para arbitragem, mas como tudo na vida. Mas o Wilton Pereira Sampaio acabou amarrando o jogo quando não deveria amarrar, invertendo faltas quando não poderia inverter, pegando faltas que eram na linha ofensiva dos times, e de repente não dando aquela falta, mas uma falta igual em setor defensivo, dando aquela falta. Ridículo. Foi uma arbitragem muito ruim. Mas o Botafogo merecia sorte melhor. Se a gente tivesse ali, de repente, mais 5 minutos de jogo, o Botafogo fatalmente venceria o Fortaleza. Me deixou muito esperançoso para o jogo contra o Universitário. Indo para os destaques aqui do jogo, eu vou trazer aqui os destaques negativos e os positivos. Aliás, deixa eu falar pela ordem de importância.
Eu vou trazer os destaques positivos e negativos para vocês aqui. Eu quero citar quatro nomes aqui, tá? O Barbosa fez uma grande partida, sem lançamentos malucos, jogando de acordo com a tática que o Arthur Jorge propõe para esse time do Botafogo, de saída de bola com trama de jogada e não com joga pro alto e reza. Tô cansado de falar joga pro alto e reza aqui, toda hora eu falo. Mas é engraçado, gente, eu gostei disso aí quando o Everaldo Marques soltou. E aí eu trouxe pra minha vida. Joga pro alto e reza, é isso. Bora. Né? Então o Barbosa é o primeiro destaque positivo, achei que foi muito bem. O segundo destaque positivo aqui, Romero pediu passagem e de passagem pegou a posição. Vai ser legal ver essa disputa, porque ele tem que jogar por dentro, tá? Ele tem que jogar por dentro. Então vai ser muito legal ver como vai ser essa disputa. Eduardo e Romero. O Eduardo negocia muito bem com o Tiquinho ou com o Júnior Santos, e o Romero negocia muito bem com o Júnior Santos, e tenho certeza que quando o Tiquinho voltar, vai negociar muito bem também com o Tiquinho Soares. Tá? Quando eu falo negociar, é negociar jogadas de gol. A única diferença que eu vejo entre um e outro é que o Eduardo, ele não é muito aquele jogador do passe final. Ele é o jogador de realmente negociar, fazer uma tabela com o atacante. Tá? Ele é esse tipo de jogador. Ele é, de fato, um segundo atacante clássico. Tá? Aquele que realmente faz companhia para o atacante principal, para o atacante de referência. O Romero, eu já vejo a diferença do seguinte: o Romero é o cara do último passe. Contra o Fortaleza, o passe dele foi em jogada de bola parada. Mas em vários momentos da partida, a não ser até o momento que ele tomou o cartão, que ele ficou muito receoso e acabou sendo substituído, né? Mas o Oscar Romero, eu falei Romero, agora eu falei Romero, tá? Vocês entenderam, né? O Oscar Romero é o cara do último passe. Ele, em vários momentos na partida, ele deu esse último passe, faltou o gol, tá? O Botafogo melhorou, mais ainda depois das entradas do Savarino, melhorou depois da entrada do Diego Hernandes. É apenas uma menção honrosa aqui, o Savarino e o Diego Hernandes, tá? Então já falei do primeiro destaque e do segundo destaque positivo. Terceiro e quarto destaques positivos, eles andam juntos, não tem como. Júnior Santos e Marlon Freitas. Gente, o Marlon Freitas já era o expoente técnico desse time do Botafogo. O Júnior Santos, eu demorei para anotar, mas o Júnior Santos também já desponta como esse expoente técnico do time do Botafogo. É incrível como quando Marlon Freitas e Júnior Santos entraram em campo, o Botafogo passou a dominar o Fortaleza. Não aconteceu o Fortaleza no segundo tempo, principalmente depois das entradas de Júnior Santos e Marlon Freitas. São dois jogadores que a gente não pode abrir mão. São dois jogadores que a gente precisa ter se a gente quer ter um resultado positivo numa partida. Ouso dizer que se de repente o Arthur Jorge mete o louco e não poupa nem o Marlon Freitas e nem o Júnior Santos, ouso dizer que o Botafogo teria vencido num jogo difícil, até com certa facilidade, a equipe do Fortaleza. 3-1. Trazendo o placar aqui. Eu acho que seria assim. Olha, Marlon Freitas e Júnior Santos, na live que eu fiz com vocês aqui na nossa resenha, eu falei que o Júnior Santos era um jogador especial. E o Marlon Freitas também é um jogador especial. Os dois jogadores entraram e a dinâmica de jogo do Botafogo mudou completamente. Uma grande partida de Marlon Freitas e Júnior Santos. Uma grande partida, por que não dizer, do próprio Botafogo. E mais uma vez, falando pela segunda e penúltima vez, me deixa muito esperançoso para o jogo contra o Universitário no Peru. E aí, gente, como ponto negativo, é só uma... Assim, como é que eu posso dizer? É só para não dizer que não falei das flores, porque é a minha opinião, mas eu entendo que a gente precisa entender como joga, eu entendo que a gente precisa entender, meu Deus,
Mas é isso, vocês entenderam. Eu sei que a gente precisa entender como o Arthur Jorge gosta de jogar. Eu vou entrar num ponto do Arthur Jorge aqui no final do vídeo com vocês, tá? Mas contra o Fortaleza ontem, principalmente vendo que o Vojvoda entendeu os laterais espetados, eu não teria espetado tanto os laterais do Botafogo, visto que quando você espeta os laterais, você tem que trazer o volante. Para trazer o volante, se fosse para trazer o volante para a zaga, para fazer o trio, eu traria o Danilo Barbosa e não o Gregory. O Gregory já mostrou contra o Bahia que ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Tá? Você tira metade do futebol do Gregory. Tanto que os melhores momentos do Gregory foi quando ele estava realmente como volante na partida contra o Fortaleza. E contra o Bahia também. Tá? Mas eu não teria feito isso. Dessa vez eu teria dado uma contemporizada no resultado e não teria espetado os laterais. Mas, gente, eu tô errado. E na parte Arthur Jorge, eu vou dizer para vocês o porquê eu tô errado. Mesmo assim, eu trago ele aqui como um destaque não negativo, mas um destaque meio negativo, porque eu teria feito completamente diferente. Mas repito, eu estou errado e eu vou provar para vocês que eu estou errado no capítulo Arthur Jorge desse vídeo. Destaques negativos, de fato, para mim, o Gregory em alguns momentos, o Gregory foi muito bem nas roubadas de bola, mas mesmo roubando bastante bola, em alguns momentos ele parecia avoado para mim. Tivemos duas jogadas que poderiam ter sido 2 gols do Fortaleza, porque o Gregory estava disperso. Em 2 momentos o Gregory ficou disperso. Então eu coloco ele como destaque negativo, porque você jogando num futebol de alto nível, você não pode estar disperso. Se você está jogando, nem a gente jogando pelada, de pelada da rua, nem a gente fica tão disperso. A gente não se dá esse direito, tá? Mas o jogador profissional, se ele for jogar uma pelada na rua com a gente, ele pode ficar disperso. Num futebol de alto nível e de alto rendimento, você não pode estar disperso. Foram dois momentos em que o Gregory ficou desatento no jogo e que a gente poderia ter sofrido 2 gols. Não foi uma desatenção que, meu Deus, perdi a bola lá no ataque. Não, ele perdeu a bola na intermediária defensiva. Isso é perigoso. Então é por isso que eu coloco ele no destaque negativo, apesar dele ter feito, sim, uma boa partida. Mas nesses 2 momentos eu coloco ele como destaque negativo, porque ele não pode ter essa dispersão toda em uma partida. E o pior jogador em campo contra o Fortaleza, não tem como falar outro nome, Matheus Pontes. O Vojvoda e o Fortaleza e o Pochettino encontraram uma avenida uruguaia em plena cidade de Fortaleza, e essa avenida chama-se Matheus Pontes. Que avenida maravilhosa para o Fortaleza. Tanto que, quando o Matheus Pontes sai, a gente começa a ficar melhor, porque o Damian Soares entra e ele consegue compor mais aquele setor ali. Então, não tem como. Matheus Pontes, pior jogador da partida. O gol nasce no setor dele, com a ajuda do Bastos, mas se não fosse o setor dele ali tão aberto, talvez o Bastos não tivesse sido tão prejudicado. O Bastos chega atrasado porque ele é obrigado a cobrir um buraco que o Matheus Pontes deixou. Esse é o ponto. Então, para mim, é o pior jogador da partida. Fez algumas boas partidas, mas a gente tem que falar a verdade. Contra o Fortaleza, foi muito mal. Enquanto isso, na Sala de Justiça. E aí, na nossa Sala de Justiça, que vira e mexe, ela volta, tá aqui de novo ela, o Botafogo cai para a 4ª posição, mas isso pouco importa. Estamos atrás do Atlético Paranaense, 13 pontos, do Bahia, 13 pontos, Flamengo 11, e nós temos 10 na 4ª posição. Em 5º, atrás da gente, também temos o Cruzeiro com os mesmos 10 pontos. Mas isso não importa, gente. Está muito no início do campeonato. O importante é a gente estar ali no bolo. A gente não precisa ser líder agora. É estar no bolo para depois ver o que vai acontecer. Mas na Sala de Justiça do Campeonato Brasileiro, Sala de Justiça do Campeonato Brasileiro, será que existe justiça no Campeonato Brasileiro? Não sei. Mas enfim, na Sala de Justiça, estamos na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. E agora, gente,
Quinta-feira, dia de decisão, fora de casa. As duas próximas partidas do Botafogo pela Libertadores serão fora de casa. A primeira decisão em Lima contra o Universitário. Espero que a gente já decida logo essa classificação. Vamos ficar de olho, porque a nossa decisão de quinta-feira, ela começa e passa muito pelo jogo de terça-feira, que é Júnior Barranquilla e LDU. Se o Júnior Barranquilla vencer, o Botafogo não está classificado, mas a LDU já está eliminada. E aí a gente não precisa se preocupar com esse adversário, é -1 na nossa briga. Mas se houver um empate e o Botafogo vencer a equipe do Universitário, o Botafogo já sai de Lima, na sua primeira decisão, classificado. E aí, vamos ver como é que vai ser o jogo em Barranquilla contra o Júnior. Mas Botafogo, pelo que jogou contra o Fortaleza, eu tenho certeza que a gente vai ter um bom resultado contra o Universitário, que é mais fraco que o Fortaleza. E se a gente conseguiu dominar o Fortaleza inteiramente no segundo tempo, jogando na casa deles, imagino que a gente não pode fazer com um time um pouco mais perto do completo, com a volta do Eduardo, fatalmente. O Eduardo deve ser titular, né? E o Romero deve entrar aí no segundo tempo. Acho que o Botafogo tem grandes possibilidades de conseguir um resultado muito expressivo contra a equipe do Universitário, tá? E eu vou trazer aqui agora o capítulo Arthur Jorge. Por que eu estou dizendo que eu estava completamente errado? Eu não esqueci, tá, gente? Eu falei que eu ia trazer. Tá aqui. Por que eu estou dizendo que eu, Leozão, estou completamente errado em dizer que o Arthur Jorge deveria contemporizar um pouco mais e pensar no resultado, negociar o melhor resultado e não espetar tanto os laterais? Eu estou errado porque foi o que eu falei na live do canal do TF ontem, no pós-jogo. Estava junto com o TF e com Pedro Brandino, o repórter da galera do canal do TF. Foi uma live bem legal. Quem não assistiu, acho que todo mundo assistiu. Mas quem não assistiu, vai lá, dá uma olhada, tá? Mas o Arthur Jorge tá certo e eu tô completamente errado, porque pro Arthur Jorge, gente, são 7 partidas. Foi o primeiro empate ontem. Para o Arthur Jorge, não existe negócio quando se trata de resultado. Resultado para o Arthur Jorge é inegociável. Resultado para o Arthur Jorge, ao fim de 90 minutos, é vitória. Vitória, vitória e vitória. Tá? Esse é o resultado. Contra o Bahia, eu também achava, gente, do jeito que tá, segura um pouquinho, mantenha a estrutura, não precisa mudar nada, vamos chegar só no toque, só na paciência. Se terminar empatado, tudo bem, mas vamos jogar só no toque e na paciência, porque a gente vai furar essa retranca do Bahia, tá? Mas ele não, ele foi pro all-in, porque para ele resultado é inegociável, resultado para ele é vitória, digo mais uma vez. E contra o Fortaleza foi a mesma coisa. Talvez ele pudesse ter contemporizado um pouco mais, porque o próprio torcedor do Botafogo, por mais que a gente estivesse torcendo pela vitória, mas o próprio torcedor do Botafogo, acho que entenderia, como entendeu, o resultado do empate. Mas a gente demora para entender o que é inegociável para o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, mais uma vez, montou o time para vencer o jogo e quando viu que precisava fazer substituição, substituiu o time para vencer o jogo. Ele busca o resultado o tempo inteiro. Empate para ele deve fazer mal, e fez, porque na coletiva ele ainda reclamou que não gostou do empate do Botafogo contra o Fortaleza. Mentalidade boa, mentalidade muito boa. O Botafogo é um time muito competitivo e precisava dessa mentalidade. Acho que o Arthur Jorge é o cara necessário para fazer o Botafogo sempre buscar o resultado. É isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo, porque a gente tem a meta de bater aí 8.000 inscritos aqui no canal. Estamos caminhando para 7.300. Falta um pouco mais ou pouco menos de 700 pessoas, 700 amigos aqui no canal para a gente bater essa mini meta de 8.000. Vamos tentar aí, não tem prazo, não é um mês, não é 2 meses. Vamos tentar aí 8.000. Então ajuda o canal, compartilha esse vídeo, fala lá, ó, tem esse cara aqui, pô, já ouviu a opinião de todo mundo? Quer ouvir uma opinião diferente, uma opinião que você nunca ouviu? Vai lá no canal Memória Alvinegra, o Leozão tem a opinião dele lá e você pode interagir com ele, porque o Leozão responde o comentário! E eu vou deixar um grande coração no seu comentário também, tá? Então é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado real do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coração. Fiz um vídeo aqui, saiu até demorado. Esse vídeo vai sair aí às 2 horas da tarde, ou aproximadamente isso. De repente eu vou editar esse vídeo durante o dia, e durante o dia eu vou mandando ele, tá? Mas fiquem de olho a partir de 1h30, 2 horas, porque esse vídeo vai sair. Aliás, eu estou falando isso, já deve ser próximo disso, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo. Mas é isso, gente. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Vamos para cima do Universitário e vamos voltar de Lima classificados.